Atendimento ao cliente e saber se relacionar com o consumidor e dar todo o suporte para que tenha experiências memoráveis. Como ser uma empresa tal e qual a Disney? Nós queremos saber mais, portanto, está aqui, em grandes nomes, o Claudemir Oliveira, que é CEO da Seeds of Dreams, lá de Orlando, nos Estados Unidos. Claudemir, muito bom ter você em grandes nomes. Muito feliz com a oportunidade, Raul, de estar no seu programa e muito feliz em poder contribuir com informações espetaculares sobre o encantamento ao cliente. Bom, como as empresas podem aplicar a metodologia Disney? Pergunta muito interessante e, a propósito, acho que é importante o seu público saber. Eu trabalhei 15 anos para a Disney, abri a divisão Parques e Resorts aí no Brasil e em 2000 a empresa me transferiu para os Estados Unidos, onde eu liderei estratégia global de treinamento. E aqui em Orlando também tive o privilégio de ter sido o único brasileiro a ter dado aulas na prestigiada Universidade Disney e também como professor convidado do Disney Institute. Então, óbvio que é um assunto que eu sou completamente apaixonado e tive esses 15 anos na empresa. Como aplicar essa metodologia Disney nas empresas? Por incrível que pareça, muitas pensam que é difícil. Mas, Raul, é interessantíssimo. A maioria, e nessa conversa nossa, isso nós vamos poder debater um pouquinho mais, a maioria dos conceitos da Disney, eles são comportamentais. Portanto, muitos desses exemplos que eu vou contar durante a nossa entrevista, vocês vão perceber que não envolve custo, é simplesmente comportamental. Então é fácil de ser aplicado e eu tenho certeza que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui nos próximos minutos. Bom, o caminho, portanto, está aberto. E a gente quer saber aí qual a diferença de um cliente satisfeito para um fidelizado dentro dessa cultura Disney tão importante para o empresariado. Raul, esse é um dos temas mais fascinantes da Disney. A Disney tem vários pilares, né? Um deles diz o seguinte, olha só, excelência da liderança, excelência dos colaboradores, satisfação dos clientes, fidelização dos clientes e resultados financeiros. Liderança, colaboradores, satisfação do cliente, depois o próximo nível é fidelização e resultados finais é uma consequência de tudo isso. A Disney descobriu, Raul, que o cliente satisfeito, ele não é fiel. Para piorar esse cenário, meu amigo, o cliente muito satisfeito, ele não é fiel. E para piorar ainda mais, o cliente muito, mas muito satisfeito, ele não é fiel. O fiel é aquele que te dá nota 10. Então eu vou só elaborar isso. Se um cliente der, por exemplo, para a empresa X uma nota 9, você concorda comigo que é uma nota excelente? O cara está satisfeito, pô. 9, uma nota satisfeito, não é verdade? Ótimo. Se o cliente dá uma nota 9,5 para aquela tal empresa X, o cara está muito satisfeito. O que a Disney quer dizer com isso, Raul? Que esse cliente que deu 9,5, ele está te dizendo que você pode melhorar, senão ele tinha te dado 10. A Disney quer dizer, Raul, que o cliente que dá 9,5, ele está dizendo, eu estou muito satisfeito, mas você pode melhorar. Se aparecer uma empresa que esse cliente dê 9,6, já era. Por isso que ele não é fiel. E daí a importância de empresas como a Disney serem obcecadas por qualidade, obcecadas por querer a nota 10 do cliente. Então é um tema fascinante e te agradeço começar com essa pergunta. Bom, aí nós temos um ciclo de experiência entre clientes, portanto. Como funciona na prática este modelo Disney? A Disney diz que nesse ciclo da experiência do cliente, que a gente chama aqui na minha empresa Seeds of Dreams Institute, a gestologia, que é o estudo do cliente Disney, porque a Disney chama cliente de guest, que em português é convidado. Então a Disney diz o seguinte, que você primeiro tem uma antecipação do cliente em relação ao teu produto ou teu serviço, né? Depois você tem as boas-vindas, no caso de um parque, a chegada ao parque.
não é? Depois você tem a experiência em si, toda a experiência dentro do parque, não é? E aí vem o que a gente chama de despedida, a saída do parque. E isso aí gera o que nós chamamos de saudade, para que o cliente volte. Então é antecipação, o cliente tem uma antecipação sobre aquilo que você falou, né? No caso do parque, mas pode ser uma loja, se tiver algum varejo nos ouvindo, mesma coisa, antecipação, você me indica uma loja, puxa vida, será que é boa? Não, ele falou que é muito boa, eu vou com aquela antecipação. Aí tem as boas-vindas quando eu entro nessa loja, né? Depois tem a experiência dentro da loja, a experiência em si, depois vem a despedida quando eu saio da loja, e aí entra esse ciclo do cliente Disney, que é interessantíssimo. A Disney diz, Raul, que a primeira impressão, todo mundo diz que é a mais importante e é a que fica. Olha o que a Disney fala, Raul. A Disney fala, a primeira impressão é muito importante, essas boas-vindas. Mas olha o que a Disney diz. É a despedida, é a última impressão que é a mais importante. Porque é o grande final. O que faz a maioria das empresas, meu amigo Raul? A maioria das empresas colaboradores, depois que fez a venda, já consegui aqui, se esquece do cliente, tá? E vai atrás do próximo. Mas aquela saída até a porta da loja, com a bolsa na mão, entregar para o Raul, falar assim, Raul, muito obrigado por ter vindo aqui até a minha loja, que privilégio ter tomado o seu tempo tão precioso para vir comprar aqui na minha loja, aqui estão as suas compras, estou à sua disposição, volte sempre. O Raul não esquece. Então essa despedida dentro do contexto de encantamento ao cliente Disney, ela é muito importante, né? E só para finalizar esse tema, que eu sei que você vai gostar, eu sou muito visual, né? Storytelling que eu aprendi nessa empresa extraordinária que é a Disney, na Universidade Disney. Olha só, o que eu falo para vocês não esquecerem do porquê que a última impressão é importante. Primeiro que existe a expressão grand final. Existe a expressão grand finale. Por que deixa o grand finale para o final? Porque é para as pessoas não esquecerem. O nosso cérebro funciona assim. O músico, o Raul, todos que estão nos ouvindo aqui, deve ter um cantor ou uma cantora favorita. E dentro desse cantor ou cantora favorita, tem a música favorita. Vá num show desse cantor, dessa cantora. Veja se ele canta a melhor música no início do show. Ele ou ela deixa o show acabar. Todo mundo começa a gritar para que volte para o palco e quando volta, ele ou ela deixa a última música ser a música que está no coração de todo mundo. Para quê? Para que você nunca esqueça, você vai para casa com a última impressão. Então, repetindo, antecipação, boas-vindas, a experiência em si e o que as empresas falham, mas não devem falhar. A despedida tem que ser impecável. Impecável. Impecável é falar ao coração, como você mostrou há pouco. Como é que a Disney transforma momentos trágicos em momentos mágicos? Excelente pergunta, Raul. E dentro da palavra coração que você usou, a Disney usa muito uma expressão chamada high touch, em inglês, high touch, high tech, que significa um alto apelo, uma alta conexão emocional, alto toque, high touch, alinhado à tecnologia high-tech. Então, high-touch com high-tech, alto contato pessoal, personalizado, conexão emocional com o cliente e tecnologia. Tá. Aí a Disney tem umas pesquisas meio loucas, que os seus ouvintes, os seus telespectadores vão adorar. Que é o seguinte, ela fala que para cada momento trágico, ou seja, um momento que o cliente não está feliz, um momento que não deu certo algo. E isso pode acontecer em qualquer empresa, incluindo a Disney, claro. Não é uma empresa perfeita, não é verdade? A Disney diz o seguinte, Raul, que quando você tem um momento trágico, um só, olha que interessante, a empresa precisa de 37 momentos mágicos para trazer o cliente de volta. 37 momentos mágicos para equivaler a um momento trágico. Por isso, Raul, que empresas como a Disney, empresas como a Amazon, essas empresas gigantescas, elas tentam de tudo não errar, porque elas sabem que o preço é muito alto do erro, né? Então ela trabalha de tal forma, de encantamento, para evitar esse erro. Quando erra, e vai errar, porque todas as empresas erram, mas essas empresas que têm essa preocupação erram menos.
O detalhe não é errar, na verdade, Raul, é errar menos do que o concorrente. Esse é o grande detalhe. Erra menos. E ao errar menos, quando ela erra, ela resolve imediatamente o problema do cliente. Então, a regra é não errar, porque precisa de 37 acertos para cada erro, mas quando a gente errar, resolva imediatamente o problema do cliente. Então a Disney tem muito disso nesse encantamento de cliente, essa preocupação de realmente fazer com que os clientes saiam encantados e que não tenham nenhum problema. Bom, para encantamento dos clientes, para o sucesso, há necessidade de pilares fortes. Quais são os principais pilares da Disney? Excelente, Raul. Lembra-se que no início eu falei que a Disney tem vários pilares, né? Eu contei aquele lá da liderança, colaboradores, satisfação, fidelização e resultados financeiros. Mas a Disney tem uma outra metodologia que eu diria que aí estão os pilares realmente. E olha por acaso, olha a foto que eu tenho aqui atrás. São pilares com os 7 anões segurando, e isso é a matriz da empresa na Califórnia, né? Coloquei de propósito. Os pilares da empresa, principalmente, eu vou resumir em 3. Ela chama pessoas, que a Disney chama de elenco, são pessoas, cenários, que é tudo que é visto pelo cliente, e processos. A Disney tem uma frase famosa que diz que ela não faz nenhuma magia. Ai, Claudemir, eu fiquei encantado. A Disney fala assim, olha, ficou encantado porque a gente tem um processo. Processo, processo, processo. Então, olha só, começa com colaboradores, né? Com a parte do elenco, que a gente chama pessoas. Cenário é tudo que é visto. Então, quando a Disney coloca um castelo ali, que você entra no Magic Kingdom, ela está colocando lá, faz parte do cenário, faz parte dessa experiência do cliente. Se você entra numa loja da Disney, né, a vitrina, tudo, absolutamente tudo, está sendo desenhado para o seu encanto. A Disney chega ao nível de pensar em cenários, de colocar do lado direito do parque, a primeira loja do lado direito, compras que você vai utilizar dentro do parque. Óculos, né, uma câmera fotográfica, lado direito. Lado esquerdo, coloca produtos maiores. Por quê? Porque nós temos uma tendência, quando entramos no parque, ir pelo lado direito. Compramos coisas, então, para usar dentro do parque, coisas pequenininhas. Às 9 ou 11 horas da noite, estamos indo embora, vamos para o lado direito. Então, aí eu não vou andar no parque com um bichinho de pelúcia desse tamanho aqui. Essa é na hora de ir embora, para levar de presente, não é verdade? Então, a Disney, nessa questão de cenário, nessa questão de que o cliente está sendo envolvido de alguma forma, é espetacular. Chega ao ponto, Raul, que no cenário, no desenho do parque, quando você entra, a primeira rua à direita, né, a principal, é para Tomorrowland, a Terra do Futuro. E para a esquerda é Adventureland, a Terra da Aventura. A entrada à direita, ela é quase o dobro de largura que a entrada da esquerda. Por quê? Porque a nossa tendência quando entra no parque é ir para o lado direito. Portanto, a Disney, sabendo disso, ela prepara o cenário para encantá-lo. Vai ter mais gente, portanto, uma rua mais larga. Do lado esquerdo é mais estreita. E já estou dando uma dica de ouro para os seus ouvintes aí. Quando entrar no parque, a maioria vai para a direita. Olha a dica do Claudemir aqui, que vocês nunca ouviram. Entra para a esquerda. Meu amigo, vamos resumir tudo isso aí de uma maneira simples. Como uma pequena e média empresa pode aplicar essas metodologias, usar desses pilares? Como você pode colaborar nisso tudo? Excelente pergunta. Como eu falei no início, nós temos aí essa questão comportamental. A maioria dos exemplos, né, de encantamento ao cliente da Disney, elas são comportamentais. Uma das regras da Disney é olhar nos olhos e sorrir. Quanto que custa isso? Você ensinar ou falar para os seus funcionários da importância de, na entrada, logo na entrada, você estar ali disposto a receber esse cliente, né? A Disney tem vários processos que podem ser facilmente adaptáveis a qualquer empresa, pequena, média ou grande. E digo mais, viu, Raul? Eu, às vezes, quando estou fazendo treinamentos, as empresas pequenas olham para mim e falam assim, ai, Claudemir, mas isso é só na Disney, eu não sou a Disney. Eu digo, olhe, tire essa concepção, esse preconceito da sua mente.
Porque eu vou dizer mais, eu acho até que uma empresa pequena tem, inclusive, maiores probabilidades de encantamento que uma Disney. Não é verdade? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa gigante de postos de gasolina do Brasil, uma das maiores, e o cara me falou assim, Claudemir, encantar entrando no parque é mais fácil, eu quero ver encantar o cara lá, o frentista encantar alguém lá no posto. E eu falei assim, olha, a probabilidade é inclusive maior. E houve um silêncio na sala, eu falei assim, ó, o cliente que vem para Disney, 70% é repetitivo. É um cara exigente, ele vai observar tudo. Olha, eu já tive a experiência muito boa da outra vez, eu quero que melhore agora. O cara que está num posto de gasolina, não é verdade? Onde está sempre lá, é tudo a mesma coisa. Qualquer coisinha que você fizer encanta o cliente. Portanto, teoricamente, é mais fácil encantar esse cliente de uma empresa pequena do que a de uma empresa gigante. Isso é um erro que se comete. É óbvio que o nosso tempo aqui não dá para a gente se aprofundar em todos os detalhes, mas se observarem o que a gente conversou aqui durante esses minutos, a maioria é comportamental. É como encantar o cliente, são as pessoas. A tecnologia ajuda, mas o high touch, a alta conexão emocional com o cliente, ela é fundamental. Meu amigo, eu acho que você está conseguindo encantar quem está nos assistindo agora. E, portanto, eu já te convido para uma outra conversa, não é? Para nós esticarmos esse assunto, porque ele é de mais importante para o mundo da comunicação, para o mundo dos negócios. Com Muito certeza. obrigado pela presença e até a próxima. Muito obrigado, um privilégio, Raul. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado.